O Dia Internacional das Mulheres passou, mas a luta contra a discriminação, o desrespeito continua. E vamos falar agora sobre uma iniciativa interessante que oferece conteúdo para educar os usuários da internet no sentido da diminuição do número de mulheres vítimas dos crimes cibernéticos. Para falar sobre o projeto batizado de Mundos Virtuais, Mulheres Reais, eu estou em contato agora com o advogado especialista em direito digital e um dos responsáveis pelo portal, o doutor Fernando Pérez. Olá, doutor, muito obrigado por atender ao nosso chamado para essa conversa por aqui. Tudo bem com o senhor? Tudo ótimo, eu que agradeço, é uma oportunidade, é uma honra poder conversar sobre um assunto que considero tão importante como esse. Bom, doutor, para começo de conversa, explica para a gente como funciona o projeto, o que ele oferece. O que acontece? Nós, infelizmente, ainda o público feminino, né, ele é um grande alvo de ataque na internet. Existem muitas mulheres que sofrem crimes como difamação, ameaça. Nós estamos em uma época em que se comenta cada vez mais sobre o compartilhamento indevido de imagens na internet e existe até um medo, um receio de que isso se banalize de tal modo que se torne tão comum que as pessoas deixem de tomar as devidas precauções, né? Ou seja, os criminosos, eles percam a consciência dos danos, né? Do quão grave isso é para a vítima. Então, nós criamos esse projeto, Mundos Virtuais, Mulheres Reais, que ele tem como propósito justamente proporcionar, fomentar discussões sobre como que nós podemos nos proteger na internet e, em especial, proteger, né, as mulheres na internet, assim como são dicas, são conselhos que, claro, podem ser aplicados por todas as pessoas. Mas, infelizmente, como as mulheres ainda elas são muito atacadas, muito mais do que os homens, nós sentimos uma necessidade de poder criar um material, né, mais pontual, assertivo e discutir essas questões e procurar soluções também, ou seja, através da conscientização, tanto para aquele que pensa em cometer um crime, né, e eu já sou mais incisivo nessa questão, ou seja, porque muitas dessas ações podem ser consideradas um crime mesmo. Então, é muito importante a consciência, não só daquele que pensa em cometer algo, assim como da vítima também, em procurar ajuda e saber como preservar as provas de um crime e, eventualmente, até mesmo responsabilizar o criminoso, responsabilizar o autor de um crime ocorrido, né, através da internet. Então, o propósito é criar essa discussão, fomentar esse assunto que é muito atual, é muito importante e proporcionar soluções, orientações também para as vítimas. E recentemente os senhores lançaram uma cartilha, né? Um resumo, é isso? Sobre uso seguro da internet? Justamente. O projeto ele desenvolveu uma cartilha no formato digital para ser compartilhado na internet, nas redes sociais, que vem justamente a dar vários conselhos, várias dicas para que, né, possamos utilizar, todos nós podemos utilizar. É muito importante, a cartilha traz logo no começo um destaque, né, para a educação digital, né? Ou seja, todos nós devemos saber utilizar a internet com segurança e respeitar os direitos das outras pessoas. E até o próprio nome do projeto, né, Mundos Virtuais, Mulheres Reais, ele vem a remeter que, apesar de todos nós termos a nossa vida, né, virtual, nós temos páginas, né, em redes sociais, ou seja, somos usuários virtuais, mas as pessoas são reais, as consequências são reais. O que para muita gente parece uma brincadeira, ela tem consequências reais. Então, assim, cada usuário de internet tem os seus sentimentos, tem os seus direitos a serem protegidos. E a cartilha, ela dá um destaque sobre essa questão da conscientização, ou seja, ela fala sobre o compartilhamento de imagens. Por muitas vezes a gente acaba compartilhando imagens e pessoas de má fé acabam utilizando de uma forma indevida. Então a gente tem que tomar um cuidado também sobre como fazer. E existe o termo hoje muito utilizado que faz referência à pornografia de vingança, né? Ou seja, infelizmente, muitas das vezes companheiros, namorados, até mesmo, né, ex-maridos, acabam compartilhando fotos e imagens em momentos íntimos, né? E uma vez na internet, isso acaba tomando uma proporção imensurável. Então, assim, não é culpa da vítima, é culpa daquele que faz isso, e ele não tem noção
dos danos, né, graves que a vítima ela vai ter e por muitas vezes acabam por ser até mesmo irremediáveis. Então, a cartilha ela vem trazer essa conscientização sobre a nossa educação, sobre como nós devemos respeitar os outros na internet e também dicas pontuais para que possamos prevenir a ocorrência de eventuais crimes. Por fim, doutor, qual avaliação o senhor faz da aplicação das leis brasileiras para coibir esse tipo de crime, esse tipo de prática reprovável, para dizer o mínimo? A nossa legislação, quando ela trata de crimes cibernéticos, crimes que ocorrem na internet, em especial naqueles que atingem as mulheres, ela consegue proteger as vítimas. Ou seja, quando a gente fala de crimes contra a honra, por exemplo, uma difamação, uma calúnia, uma injúria, um crime de ameaça, ou seja, tudo isso já é previsto. Mas existem muitas discussões, inclusive hoje em dia, no Congresso, sobre projetos de lei que visam a pontuar, né, ou seja, a colocar de uma forma mais específica alguns tipos de crimes, como, por exemplo, o compartilhamento indevido de imagens, né, a violação da intimidade na internet. A própria Constituição, ela defende a nossa imagem. Nós temos vários outros crimes que ocorrem na internet que estão previstos na nossa legislação, mas eu digo que uma preocupação muito grande ainda, assim como a necessidade de algumas, do acréscimo de algumas questões pontuais na legislação criminal, a pena aplicada nesse tipo de crimes ainda talvez ela não seja suficiente para inibir o criminoso ou aquele que pensa em cometer algo, talvez ficar assustado, ele pensar 2 ou 3, quantas vezes necessário para isso. Então, a nossa legislação, ela protege a vítima, é claro que ela pode ser sempre melhorada, mas eu tenho uma preocupação muito grande na efetividade, na forma como o criminoso ou o autor, né, de eventuais compartilhamentos, eventuais, né, ofensas, na medida que ele é responsabilizado. Talvez ainda ele não seja responsabilizado de maneira que crie uma medida educacional não só para ele, mas para a própria sociedade. Então, nós temos a legislação, ela vem evoluindo, ela vem se atentando, a gente vai ter muitas novidades na legislação, mas eu preocupo nessa questão justamente da responsabilidade. Nos crimes que ocorrem no ambiente virtual, é possível, inclusive, até mesmo aplicar a Lei Maria da Penha, quando existe, né, uma relação afetiva, uma relação familiar, uma relação doméstica, e a Lei Maria da Penha, ela prevê a agressão moral, né, a agressão psicológica, então, que obviamente ela pode ser, que existe muito na internet, mas nós precisamos melhorar a punibilidade, ou seja, a medida em que o criminoso e que os autores desses crimes, eles são responsabilizados sobre isso. Advogado especialista em direito digital, um dos responsáveis pelo projeto Mundos Virtuais, Mulheres Reais, voltado à educação para o uso consciente da internet, no sentido de diminuir o número de casos de mulheres vítimas de crimes cibernéticos. Doutor Fernando Peres, muito obrigado por aceitar o nosso convite para essa conversa por aqui. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço essa oportunidade e que possamos todos nós utilizar a internet da forma mais correta possível. Muito obrigado.